É isso aí, pessoal. Começamos a nova fase do canal. Agora a gente só vai vender curso, tá? Já coloquei minha camiseta rosinha da Lacoste. Como eu não tenho tatuagem, eu só posso ser coach, consultor financeiro, tá? Então, vamos lá, né? Vamos para a primeira lição. Vamos aprender, deixa eu chegar mais perto aqui de vocês, né? Vamos aprender que o marketing é o braço armado da maior parte das indústrias, tá? E o que eu quero dizer para vocês, tá? A gente pode pensar em qualquer coisa. A gente pode pensar na indústria tradicional, a gente pode pensar na alimentícia, na Big Pharma, né? Nos remédios, na indústria de wellness, que tem toda aquela galera de fitness, no pessoal, né, dos conselheiros financeiros, que, tirando rara exceção, eles ficaram ricos com outras atividades e não, né, com os conselhos financeiros, né? Então, o que eu queria conversar com vocês? Eu queria conversar com vocês sobre marketing e propósito, tá? Porque a gente tem passado por uma época onde a gente tem uma enxurrada de informações e de soluções mágicas, e eu entendo que o caminho não está por aqui, tá? Não é por aí. Não é comprando um cursinho de um coach financeiro que você vai se tornar rico. Porque normalmente essas indicações de investimento e olha o passado dessas velas, né, que eles chamam de candles, né, nos investimentos. Cara, o passado não define o futuro. O passado serve como estatística, serve para a gente analisar os nossos erros e os erros do ser humano, da humanidade. Mas, cara, num mercado vivo, é muita inocência você achar que o ciclo vai se repetir 100% igual, tá? Não vai, né? Eu, por exemplo, sempre ouvi falar, compra Banco do Brasil, Banco do Brasil nunca dá ruim. O Banco do Brasil não está muito bom e, pelo jeito, né, que as coisas estão acontecendo, vai piorar muito, né? Banco nunca perde. Né? E tem COI, tem mais um monte de porcaria, tá? Mas esse vídeo eu quero que seja um vídeo que fala com todo mundo, não fala só de tecnologia, porque isso também acontece na tecnologia. Você sempre tem um canal, ou meia dúzia de canais, vendendo o cara com a Ferrari lá, com o Porsche dos PCs, e performance. E, cara, você já tem filho, você mal tem tempo de jogar. Você acha que o teu problema de você não matar o coleguinha, né? Matar no joguinho, tá, YouTube, por favor. É porque você não tem uma placa de vídeo com um processador que dá 500 frames por segundo. Será? Que na minha infância a gente jogava com 15. Talvez você seja um pouco mais novo, você jogava com 30. Não estou falando que é bom para hoje em dia, mas o marketing te faz ter aquele medo de estar perdendo alguma coisa, né? Você veja nas outras indústrias, né? Na indústria do wellness, onde está aquela galera do fitness, os boladão, não sei o quê. Cara, os Misters Olímpia da década, sei lá, de 30 anos atrás, aí da década de 80, até um pouquinho, eles eram menores que os influenciadores que meio que se passam por naturais hoje em dia. E aí, você tem um monte de jabá, de whey, de creatina e de método especial e blá, 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 aonde, né, a pessoa, mesmo que ela faça aquilo 100% certinho, nunca vai chegar naquele resultado, porque você não vive a vida em função daquilo e você não gosta muito de agulha, né? Então, você não vai chegar naquele resultado. Tá? Eu já vi várias pessoas dando esse exemplo, e isso serve para tudo, tá? Não é só para a indústria de wellness, vamos dizer assim, né? Para a indústria de boa aparência, mais do que saúde, porque, na verdade, você ser pesadão demais é ruim para tudo, não é legal. Depois eu explico melhor isso, mas não é bom, tá? Não é bom. Agora, por outro lado, se você se dedicar e for natural, né?
você tem várias vantagens. Mas o que eu já vi vários exemplos, né? Pessoas usando, então eu não sei nem quem que começou com isso, é o exemplo do bolo, né? A pessoa não tem a massa, não tem o recheio, não tem a cobertura, mas já comprou as cerejas todas. Você não tem bolo. Para que você quer se entupir de suplemento caro, sendo que você tem tempo para comer? Não vai ser o whey protein que vai te deixar sequinho, bonitinho. Vai ser o teu arroz com frango e brócolis, o teu sono e a tua perseverança. Isso que vai mudar. Da mesma forma, nenhum remédio desses de prateleira, tá? Não estou falando de prescrição médica, vai mudar a tua vida. São seus hábitos que vão mudar a tua vida. Tá? Não adianta. Da mesma forma que não é um curso de X horas, poucas horas, seja ele financeiro, seja ele do que for, que vai mudar a sua vida. Não vai. O que te diz... Muito mais que... Eu preciso fazer um vídeo sobre IA também, né? Muito mais com esse imediatismo da internet e a IA, todo mundo está esperando que na próxima esquina eles vão encontrar um pote de ouro. Tá? Pode acontecer? Pode. Como seu filho também pode ser o Neymar, mas qual que é a probabilidade? Né? Se por acaso, antes da pandemia, você tivesse comprado um navio inteiro de álcool em gel a preço de banana, por erro, tá? E aí, chegasse a pandemia, você ia se tornar extremamente rico, mas não por extrema competência, mas por acaso, acontece, mas a chance é muito baixa. Tá? O que eu entendo como é algo que... Né, não é a única coisa, obviamente, mas algo que é muito valorizado é você ter alguma aptidão que poucas pessoas têm. Tá? E comprar curso na internet, seja ele do milagre que for, um cursinho de 8 horas, não é exatamente o caminho. Você não vai ter aquela prática, aquela aptidão que você teria trabalhando com certa tecnologia ou um certo mercado durante 10 anos. Você não vai ter a prática. Né? Você já tentou começar uma atividade diferente, a qual você nunca tinha feito, para ver como você é ruim nela? Por mais que a maior parte desses cursos, seja lá do que for, não adiantam para muita coisa, mas mesmo que eles sirvam para algo mais do que enriquecer a pessoa que está vendendo, ainda assim você não vai ser bom, porque você precisa de tempo para se desenvolver. E, infelizmente, esses mercados que eu citei, no mercado de informática, no mercado de wellness, né, que é de saúde, mas não tem muito de saúde, não se trabalha a construção da pessoa, seja psicologicamente, seja mentalmente. Você não vai se tornar uma pessoa melhor, mais poderosa, mais bem estabelecida, com conhecimento raso e teórico. Se tem algo na sua vida que você goste, vá atrás, porque provavelmente você vai fazer bem, e vá atrás de fonte primária, vai atrás de livro. Teve muita gente boa que escreveu bastante livro. E não confie no ChatGPT, não, porque você sabe que ele erra muito e ele resume muito. E, de novo, deixa eu chegar um pouco mais perto aqui, ele não entende absolutamente nada do que ele está pondo na tela. Ele só correlaciona palavras. Tá? Então, qual que é o apelo que eu quero deixar para vocês? As coisas boas da vida não tem nada a ver com marketing. E eu também sou suscetível a ele. As coisas boas da vida não tem nada a ver com marketing e não tem muito a ver com o objetivo alcançado. Eles têm a ver com a jornada. Quem
não teve a oportunidade de comprar um carro ainda, seja ele mais barato, mais caro, aquela conquista, né? Ou uma casa, mas provavelmente um celular você já comprou, numa situação em que foi difícil você comprar aquele celular, que não era barato. Tá? Você se lembra que você teve uma grande felicidade que talvez tenha perdurado uma semana. E aí, morreu. Tá? Então, o segredo está na jornada. O segredo está no seu desenvolvimento e aonde você coloca as suas horas, aonde você gasta seu tempo nesse planetinha aqui que Deus nos deu. Tá? Aí que está o segredo. Tá? Tá no seu desenvolvimento durante a sua jornada. Então, leia mais, corra mais, procure fazer uma coisa, procure se aprimorar numa coisa que você gosta, mas você nunca fez, e por nunca ter feito você é ruim. Você não é ruim porque você é incapaz, ou burro, ou nada disso. Você é ruim porque você nunca fez. Vou dar um exemplo meu, prático. Esse ano eu fiz uma série de mudanças na minha vida, e uma delas foi entrar no teatro, né? E eu tive que lidar com um sentimento novo de frustração em várias ocasiões, porque eu estava muito acostumado nos ambientes de TI a ir razoavelmente bem ou bem. Enquanto na dança, no canto e em artes cênicas, o cenário não é exatamente o mesmo. Eu vou mal em bastante coisa. Então, tem sido uma coisa que eu tenho que aprendido a lidar. A eu ser ruim em uma série de coisas porque eu não tenho prática. Eu também decidi, isso é bem recente, que eu ia correr a São Silvestre. Eu não sou um cara leve, eu tenho 85 para mais quilos aí, e eu nunca corri. Então foi um esforço muito grande. Tô com um mês de corrida, tá? Eu não conseguia correr 1 quilômetro. Minha canela doía. Depois doía outro músculo e outro tendão e o pulmão não ia. Aí você queria cuspir o coração e... Bom, já tô há mais de um mês nessa empreitada. Tenho mais 2 até a São Silvestre. Não tenho um ritmo muito alto, porque eu tenho respeitado meus ligamentos, meus tendões e principalmente meu coração. Mas eu tô conseguindo correr já 5, 6 quilômetros sem muita dor de cabeça. Tá? Eu sei que a maratona são 15, no caso da São Silvestre, que ela é menor. Mas por que eu estou falando isso? Porque a corrida é algo que você consegue enxergar o desenvolvimento, mas ele é lento. Se você errar no passo, você se atrasa, porque você se machuca. Mas você consegue entender que o pulmão melhorou um pouquinho, o coração melhorou um pouco, aí esse músculo aqui melhorou, o outro melhorou, você acabou baixando um pouco o peso, então isso também ajudou. E eu estou usando isso, não é, né, para me colocar como exemplo para o mundo, é só para fechar que, além das coisas terem a ver com a jornada, com o aprendizado, com as horas aplicadas, né, para essa finalidade, quanto mais tempo, mais esforço, mais suor, mais choro, às vezes, você colocar nisso, mais isso vai ter valor para você. Tá? Então, tome cuidado com o marketing, principalmente quando ele está querendo te vender. Desconfie quando o presente, né? Quando o retorno é muito grande. E deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.